Olá, eu sou Joana Assunção e esse é mais um vídeo de neurociência na escola. Hoje eu resolvi te contar uma história. Uma história que aconteceu comigo enquanto eu era coordenadora pedagógica de uma escola particular aqui em Belo Horizonte. Eu fui convidada para trabalhar nessa escola para implementar lá a pedagogia de projetos. Naquela época, na década de 1990, a pedagogia de projetos estava ganhando muita força nas escolas e também o construtivismo. Então eu fui convidada justamente para isso, para ajudar as professoras daquela escola, da educação infantil e também do ensino fundamental, a criarem condições nas suas salas de aula do surgimento de projetos. Veja bem, o desafio era ajudar as professoras a criar condições para o surgimento de projetos na sala de aula. Porque naquela época, o que acontecia? Muitas escolas estavam ali dizendo que tinham uma pedagogia de projetos, que desenvolviam uma pedagogia de projetos, mas não era exatamente isso que elas faziam. Elas criavam os próprios projetos e os alunos tinham que seguir aqueles projetos que não eram deles, que eram das professoras. E numa pedagogia de projetos, o importante, o essencial é que o projeto surja do interesse dos alunos, que o projeto surja da curiosidade que eles têm sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. Então, era esse o desafio que eu me colocava quando fui convidada para criar estratégias baseadas na pedagogia de projetos para aquela escola, que era uma escola tradicional. Então, para as professoras não foi muito fácil no início, mas todas elas tinham muito empenho em aprender, em conhecer e também em criar essas condições. Logo, logo elas entenderam que não bastava, como faziam as outras escolas naquela época, que todo o terceiro período, talvez você se lembre disso, tinha um projeto dinossauros ou um projeto Van Gogh. Eram projetos das professoras, eram projetos da escola. E quando a professora recebia aquela turma, ela já recebia então quais eram os projetos que ela ia desenvolver naquela turma. E eu fiz um curso com Fernando Hernandes, acompanhei Fernando Hernandes na literatura, né? Eu vou deixar aqui esse livro que eu recomendava para as minhas professoras, que eu também recomendo para você. Eu vou deixar também na descrição do vídeo essa referência. Segundo a pedagogia de projetos, né, o projeto não é da professora, o projeto é da turma. Então, tudo bem que alguma turma tivesse lá o interesse de estudar ou de aprender mais sobre os dinossauros. Na época, os dinossauros estavam aí no auge, né? E isso então virou um projeto, como quase que um projeto oficial de todo o terceiro período da educação infantil, né? E aí isso não configura uma pedagogia de projetos. Eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje qual que é a diferença, né, de um projeto que é levado pela professora, como esse, que eu citei esses exemplos, Dinossauro, Van Gogh e muitos outros que sempre tinham prontos nas escolas, e um projeto que surge da turma. Então, assim, com essa experiência, e foram diversas experiências desse tipo naquele ano, mas eu acho que ela ilustra bem como que um projeto surge na sala de aula. Então, para eu implementar essa pedagogia de projetos naquela escola, né, eu acompanhava muito de perto as professoras, porque para elas aquilo era um desafio muito grande. Elas vinham trabalhando há muitos anos, algumas delas assim há décadas, com ensino tradicional. E aí, de repente, né, era cobrado delas que transformassem as suas aulas tradicionais numa aula baseada em pedagogia de projetos. E eu ia para a sala de aula
dessas professoras, com o consentimento delas e também com o conhecimento dos alunos. Os alunos todos sabiam por que eu estava ali na sala de aula, então eu sempre ia, tinha isso tudo num calendário, era tudo previsto em calendário, que dia eu estaria em cada sala. Mas às vezes os alunos me convidavam, né, combinavam com a professora e me convidavam para assistir uma aula que eles queriam que eu assistisse, ou a própria professora também me pedia para fazer uma visita extra fora do calendário previsto para acompanhar em alguma matéria, alguma disciplina. E foi assim que eu assisti essa aula de história no 5º ano. Naquela época, 4ª série, hoje seria o 5º ano. E a aula era justamente sobre a descoberta do Brasil, né? Aquela história toda do descobrimento do Brasil. E essa professora, ela já dava essa aula há muitos anos, então ela sabia de cor e salteado a história. E ela, como eu percebi quando eu estava assistindo a aula, ela começou a contar essa história da forma como ela já contava há muitos anos, né? E ela era uma professora que tinha uma capacidade enorme de contar a história. Ela gostava muito de contar a história, tanto que nas festas na escola, na Semana do Livro, na Feira do Livro, ela era contadora de histórias. Ela fazia esse trabalho também de contar história. Então ela tinha toda uma técnica para contar histórias que ela utilizava nas aulas de história, que era uma forma que ela tinha de criar assim, um vínculo com os alunos, e ela conseguia realmente muito engajamento deles. E eu fiquei lá observando ela contando aquela história do descobrimento do Brasil, que as caravelas saíram de Portugal para ir para as Índias, e aí teve uma calmaria, popopó, e eles vieram então parar na costa do Brasil, que naquela época era a terra desconhecida, que inclusive eles achavam que estavam chegando nas Índias, né? E aí contou que é por isso que os índios se chamam índios, né? Porque eles achavam que estavam chegando nas Índias. E quando viram aquele povo, né, se aproximando e tal, e eles falavam, olha, são os índios. E os alunos estavam realmente muito concentrados por causa dessa técnica da contação de história. Ela era realmente muito boa nisso e estava muito gostoso de ouvir aquela história. Quando ela vai contando essa história e chega num ponto então que ela conta que aí eles descobriram, né, eles entenderam que eles não estavam nas Índias, que aqueles lá não eram, né, os índios das Índias, e que eles estavam numa terra desconhecida. Eles tinham descoberto uma terra nova. E aí eles ficaram espantados, né, com aquilo. Então, Pedro Álvares Cabral mandou, isso é o jeito que ela estava contando a história, né? Eu não sei contar como ela contava, que era assim maravilhosa a forma dela contar, mas então ela contou para os alunos que ele mandou uma nau de volta para Portugal para comunicar ao rei a descoberta da nova terra. E é nesse momento, nesse exato momento, que eu vi brotar o projeto na aula dela. Quando um aluno levantou a mão e falou, professora, eu não estou entendendo. Eles não estavam perdidos? Eles não chegaram lá perdidos? Aí ela falou, sim, eles estavam perdidos. Aí contou, teve a calmaria, eles achavam que estavam indo para as Índias. Aí o aluno falou, se eles estavam perdidos, como eles podiam mandar uma nau de volta para Portugal para comunicar ao rei? Se eles estavam perdidos, eles não sabiam voltar. E foi aí que o chão faltou à professora. Porque ela tinha muito domínio dessa história, da técnica da contação de histórias, mas a dúvida do aluno mexeu com o esquema que ela tinha para aquela aula. E a turma ficou em rebuliço. E ela começou a ficar confusa. E aí ela falou, no desespero de
de tomar para si novamente o controle da história, ela falou assim: eles tinham a bússola. E aí a Nau que voltou com a bússola. Aí o aluno falou assim: ah, mas então se eles estavam com a bússola, eles não estavam perdidos, né, professora? Eles sabiam para onde estava indo. E aí ela ficou sem voz. E ela começou a olhar para mim, como que pedindo socorro, me ajuda, o que eu faço agora? E os alunos começaram a ficar em rebuliço, e alguns falando: é mesmo, professora, essa história está mal contada e tal. Como que eles voltaram? E eu não interferia nas aulas quando eu estava na sala de aula, a menos que a professora me solicitasse, me chamasse para fazer essa intervenção. E ela começou a me pedir com os olhos, né? E os alunos ali muito eufóricos com aquela dúvida e querendo tirar aquela dúvida, e ela sem saber o que fazer. E quando eu troquei com ela assim um olhar e ela me pedindo, né, para interferir, para ajudar, e aí eu levantei e falei: olha, sabe que essa era uma dúvida que eu tinha também quando eu era da idade de vocês, quando eu tinha a idade de vocês e estava no 4º ano, na 4ª série, eu tinha essa dúvida. E eu nunca soube qual que era a verdade. Se eles estavam perdidos ou se eles não estavam perdidos. Porque se eles sabiam voltar, como você disse, eles não estavam perdidos. Mas a gente aprende assim, isso que a professora está contando para vocês, é a forma como a gente aprende mesmo, que eles estavam perdidos. Mas, será que estavam mesmo? É a dúvida que vocês têm, não é? Aí eles, é isso mesmo, é a dúvida que a gente tem. Eu falei: e se a gente começasse então a pesquisar sobre isso? O que vocês acham? De na próxima aula a gente voltar a conversar sobre isso, mas que durante essa semana vocês vão procurar saber quais são as informações que tem sobre isso. E eu também vou procurar, e a professora também vai procurar, e na próxima semana a gente encontra e todo mundo vai trazer essas coisas. Aí um aluno falou: ah, o meu pai é professor de história, eu vou perguntar para ele. Aí o outro falou: ah, minha tia também é professora de história. E eu falei: pois é, ótimo, quem tem professor de história, quem conhece, vai perguntar. Quem não tem, procura na internet, procura em livros, pede a mamãe ajuda, ou pede o papai, ou então vai lá você mesmo e procura essas informações. E aí o projeto estava com vida. O projeto já tinha nascido. Por quê? Foi uma euforia tão grande, e eles começaram a se organizar, e aí fizeram onde é que eles iam procurar, e aí foi assim, fantástico. E esse projeto conseguiu manter esses alunos engajados nesse tema de uma forma brilhante, de uma forma fantástica, durante um bimestre inteiro. Se a gente tivesse prosseguido por mais tempo, ficaríamos mais tempo com esse projeto. Mas esse projeto, então, depois desencadeou outros projetos que começaram a ser desenvolvidos, mas esse aí, da história do Brasil, foi fantástico, porque manteve os alunos engajados e o projeto nasceu da curiosidade da turma. Na aula seguinte, o tema foi o Tratado de Tordesilhas. E o Tratado de Tordesilhas sustentava essa dúvida de que se eles sabiam ou não, se o rei de Portugal sabia ou não da existência daquela terra para além do oceano. Por que, perguntou o aluno, Portugal ficou brigando com a Espanha para arredar a linha do Tratado de Tordesilhas um pouquinho mais para lá, se eles não sabiam que tinha terra ali, se para eles tudo para frente era água? Então eles começaram a levantar essas suspeitas, essas dúvidas e trazer informações, e foi fantástico. E eu estou contando isso para você perceber que ali
estavam todos os elementos do que a gente chama hoje de gamificação. Tinha essa curiosidade, essa vontade de fazer, né? Essa vontade de buscar essa informação. Não tinha nada imposto. Tinha ali também autonomia para questionar, autonomia para procurar informações por si próprio, autonomia para buscar informações em fontes diferentes que não fossem somente a professora. E eles experimentaram uma sensação de autoeficácia enorme. Por quê? Porque essas informações iam melhorando cada vez mais o projeto. Cada vez mais ele ia ficando mais encorpado. E aí a turma ficou muito dividida entre aqueles que acreditavam que eles estavam perdidos, que a descoberta foi uma coincidência, e aqueles que passaram a duvidar disso diante das informações que conseguiram. Veio a ideia de criar um júri, de criar um momento em que cada um desses dois grupos pudesse argumentar, pudesse questionar o argumento do outro grupo. Eles foram também estudar e entender como acontece um júri. E aí eles viram que tinha jurado, que tinha a plateia, né? Que tinha um juiz. Eles começaram a montar isso. Foi fantástico. Foi fantástico porque esse júri aconteceu. E ele aconteceu no auditório da escola, que era enorme, era um teatro. E a plateia foram as turmas do ensino fundamental 2 e as turmas do ensino médio. Os jurados foram compostos dos professores de história da própria escola, pais de alunos que eram professores de história, conhecidos, amigos que foram convidados que eram professores de história. E o jurado aconteceu então nesse teatro. Os pais foram convidados para participar, os alunos se revestiram, né, daqueles personagens, e os advogados de defesa e a promotoria foram os próprios alunos, aqueles que defendiam a tese de que houve uma descoberta mesmo, assim, um achado, né, de terras que não se sabia que existiam e que eles estavam realmente perdidos, e os alunos, né, ao outro grupo, né, que argumentava contra esse pressuposto e que também tinha argumentos, né, baseado em informações que colheram de que a história era outra, tá? Que existiam indícios, pelo menos, né, de que eles não estivessem perdidos, de um conhecimento prévio de terras para além-mar. E foi tudo muito fantástico, sabe? E qual que foi a recompensa, né? Porque eu falei que ali tinha os elementos da gamificação e toda gamificação tem uma recompensa. Tem aí, né, um fator importante que é a competição, né? Nem todo jogo pressupõe uma competição, mas a competição também ela é muito produtiva na gamificação. Ali havia também uma competição e também havia uma recompensa. Qual foi a recompensa? Era esse prazer, né, de argumentar, era esse prazer da sensação de autoeficácia, de criar bons argumentos e no final, né, aquela plateia aplaudindo. No final, aquela coisa linda que eles puderam criar e vivenciar de um júri, né, de uma assembleia, né, onde um tema era discutido e eles podiam argumentar, né, e enfim, e depois aquele aplauso da plateia. Foi um momento magnífico, foi um momento maravilhoso, não só para eles, para mim, para a professora, para toda a escola, para os pais, sabe? Foi muito, muito, muito bacana. E eu tô te contando isso para te mostrar que a gamificação, como eu venho dizendo, não precisa de muita tecnologia, né? É claro que há
estruturas de gamificação com muita tecnologia, são muito bem-vindas, né? Mas que você pode então aproveitar momentos simples da sua aula para criar uma aula gamificada e baseada numa pedagogia de projetos. Porque aí a pedagogia de projetos, com esse fundamento primordial de que o interesse tem que vir do aluno, né? E isso gera autonomia, isso gera sensação de autoeficácia, e isso vai trazer uma recompensa. Tanto a motivação é intrínseca, né? Porque o aluno quer saber algo, como também a recompensa, né? É algo que, embora possa vir de fora, como aconteceram esses aplausos, mas não é algo nem material, né? Não é nenhum, é uma possibilidade de uma sensação, né, de ser bem-sucedido, uma sensação de ter feito algo muito gostoso de fazer. E durante esse processo, né, esses alunos vivenciaram o flow, que eles ficavam imersos, né, naquela discussão por muito tempo e buscando informações e lendo coisas, e chegavam na sala. Você precisava ver o aluno que chegou com a informação sobre o Tratado de Tordesilhas, explicando para o resto da turma o que era o Tratado de Tordesilhas. Algo que a professora ia fazer mais tarde, né? Ou que talvez ele fosse só aprender mais para frente, e de repente um aluno ensinando para a turma o Tratado de Tordesilhas. Olha que bacana. E mais ainda, eu quero te dizer hoje, você pode aproveitar esse momento de isolamento social, esse momento de educação à distância, para criar essas condições. Você vai ajudar o seu aluno a criar autonomia, a fazer esse tipo de busca, né, sem a sua presença. E você vai aqui no vídeo, na aula online, apenas ajudar a criar essas condições, a criar esses momentos, a organizar as informações. Ao invés de você ficar dando aula em vídeo para os alunos e sem saber se está demorando, se não está demorando, deixa a oportunidade para que eles também falem nessas aulas, para que eles construam vídeos, para que eles façam os vídeos das aulas e que pesquisem, né, assuntos que são do interesse da turma, que podem surgir aí de uma conversa, ou perguntas que surgem e que podem virar um projeto. E aí, nesse momento, é um momento de criar, né, esse aprendizado da autonomia, porque agora você está distante do seu aluno e agora é a oportunidade de exercitar isso aí. Para quando ele voltar para a sala de aula, ele já entende que ele tem essa possibilidade de buscar informações e de discutir essas informações com você e com os colegas da turma. Se você gostou dessa experiência, se faz sentido para você, deixa o seu like aí para mim, compartilha esse vídeo com seus amigos na escola. Grande abraço e até o próximo vídeo.